Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje ele é muito interessante. Ele é a diferença da graça que salva e a graça que doutrina. A graça que salva veio desde a fundação do mundo, e a graça que doutrina veio através do apóstolo Paulo. Existem pessoas que estão salvas nas igrejas tradicionais, como as igrejas neopentecostais, no sistema religioso, enfim, e não conhece a sã doutrina da graça que veio através de Paulo. E isso acontece porque elas estão no lugar errado e não conhecem o Evangelho da verdade, que é o Evangelho da graça. Veja o que diz 2 Timóteo 18, versículo 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Isso quer dizer que a graça já veio para nós mesmo antes da gente nascer. Isso é a graça que salva. Mas os homens ignoram a sã doutrina que veio através do apóstolo Paulo. A sã doutrina que veio para corrigir e nos ensinar a ser uma pessoa melhor e viver em graça, reinando em vida. Veja o que diz Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aqui diz que a graça se manifestou a todos os homens, mas fica uma pergunta: será que todos aceitaram a graça de Deus? Pois dentro das próprias igrejas existem pessoas distorcendo a palavra do Evangelho de Cristo. Então, será que elas serão salvas? Veja o que diz 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Versículo 4. E não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Então, meu amigo, esse tempo chegou. As pessoas preferem ouvir uma história criada pelo homem do que dar crédito à verdade do Evangelho da graça. As pessoas preferem ser enganadas com histórias que não têm sentido, do que dar crédito à verdade que veio através do apóstolo Paulo, a verdade do Evangelho de Cristo. Muita gente acredita que será salva porque está numa igreja, mas elas não seguem o Evangelho da sã doutrina. Nem todos serão salvos, pois a salvação é para quem aceitar Jesus como Salvador. E isso vem por fé. E a fé vem quando você crê. Portanto, não podemos ignorar a graça da sã doutrina que veio através do apóstolo Paulo, pois assim estaremos ignorando também a Cristo. Então, se você ignora a Cristo, como você pode dizer que você está salvo? A salvação é para todos, mas nem todos é para a salvação, porque tudo depende
da sua crença. Tudo depende da sua fé. O Evangelho da Graça é evolução e você tem que evoluir juntamente com ele, crescendo em entendimento, seguindo a sã doutrina de Cristo. A grande diferença entre a graça que salva e a sã doutrina é o conhecimento. É que a graça que salva, você crê que está salvo. E a sã doutrina, você tem que crescer em conhecimento. Isso é a grande diferença que faz entre um e outro. Crescer em conhecimento ou ficar estagnado. A sua salvação depende de você mesmo. Procure fazer a sua parte, crescer na fé, para que alcance a sua salvação. Este é o meu recado de hoje, fica aqui no meu abraço. E para encerrar, eu peço que você dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim.